Imagine entrar na caverna mais profunda do mundo e encontrar algo que vai além da imaginação. Uma civilização perdida e segredos enterrados há milênios. Número 1. A caverna mais profunda do mundo. Veriovkina, Geórgia. Em agosto de 2021, uma equipe de exploradores russos se preparava para descer na caverna Veriovkina, localizada nas montanhas do Cáucaso, considerada a mais profunda da Terra. Enquanto montavam seus equipamentos na entrada, notaram algo misterioso. Um único conjunto de cordas pendia para o fundo escuro da caverna. Não havia mais ninguém por perto, o que sugeria um mistério esperando para ser descoberto. A caverna atinge inacreditáveis 2.212 metros de profundidade, mais de 7.000 pés. Foram necessários mais de 50 anos e cerca de 30 expedições para alcançar o fundo. Localizada a 15 quilômetros do Mar Negro, está numa região rica em calcário, o que favorece a formação de cavernas profundas. Ali se encontram 4 das cavernas mais profundas do mundo. Explorar a Veriovkina é uma jornada extenuante de vários dias, passando por túneis apertados, câmaras gigantescas e lagos subterrâneos escorregadios. A chuva pode causar inundações súbitas e letais. Em 2018, uma equipe liderada por Pavel Demidov escapou por pouco de uma dessas enchentes, tendo que escalar cordas e nadar contra uma forte correnteza. Na expedição de 2021, a equipe foi seguindo as cordas misteriosas até cerca de 1.000 metros de profundidade, onde encontrou algo perturbador: um corpo pendurado nas cordas. Após identificar a vítima por fotos no celular, descobriram que era Sergei Kosev, de 37 anos, entusiasta de esportes, desaparecido havia 9 meses. Sergei cometeu 2 erros fatais. Entrou na caverna sozinho e sem equipamento adequado. Em ambientes tão frios, a hipotermia pode ser rápida e mortal. Acredita-se que ele tenha caído, ficado preso e morrido de frio. Essa tragédia mostra como a natureza pode ser implacável. A aventura é empolgante, mas segurança deve sempre vir em primeiro lugar. Número 2. As impressionantes pinturas rupestres de Lascaux. Um portal para a pré-história na França. No sudoeste da França, mais precisamente na região da Dordogne, encontra-se uma das mais espetaculares cavernas pré-históricas já descobertas, a Caverna de Lascaux. Esse local é considerado por muitos como uma das maiores provas da genialidade e sensibilidade artística do ser humano nas suas origens. Lascaux oferece uma janela inestimável para a vida de nossos antepassados, que viveram dezenas de milhares de anos atrás, numa época em que não havia escrita, cidades ou civilizações organizadas como conhecemos hoje. Essa caverna foi descoberta por acaso no ano de 1940, quando 4 garotos exploravam a região com seu cachorro, nas proximidades da cidade de Montignac. O que eles encontraram mudou para sempre a arqueologia mundial. Paredes e tetos inteiros cobertos com imagens vívidas de animais, pintadas com impressionante técnica e sofisticação para um período tão remoto. As pinturas, que datam de aproximadamente 17.700 anos atrás, retratam touros, veados vermelhos, cavalos, cervos e até criaturas enigmáticas como um suposto unicórnio. Os artistas da época utilizaram pigmentos naturais como carvão, óxido de ferro e argila, criando cores vibrantes como vermelho, amarelo, preto e marrom. Eles exploraram as formas e texturas naturais das paredes rochosas, usando saliências e depressões para dar volume e movimento às figuras, uma técnica quase tridimensional que revela uma inteligência estética impressionante. A principal galeria da caverna mede cerca de 20 metros de largura por 5 metros de altura e abriga mais de 600 pinturas e 1.500 gravuras. Um dos touros retratados mede aproximadamente 5 metros de comprimento.
o que faz dele uma das maiores pinturas rupestres conhecidas da pré-história. Em uma das câmaras mais profundas, há uma cena misteriosa que divide opiniões entre os estudiosos. Alguns acreditam que representa um acidente de caça, enquanto outros a associam a rituais espirituais. Depois de ser aberta ao público em 1948, a caverna passou a receber até 100 mil visitantes por ano. No entanto, essa popularidade teve um preço alto. A combinação de calor corporal, iluminação artificial e umidade trouxe sérios danos às pinturas, permitindo o crescimento de algas, bactérias e cristais que começaram a obscurecer e degradar a arte ancestral. Para preservar esse patrimônio inestimável, a caverna original foi fechada em 1963 e, desde então, é cuidadosamente monitorada por especialistas. Como alternativa, foi construída Lascaux II, uma réplica meticulosa do sítio original, que oferece aos visitantes a experiência de ver essas obras milenares sem comprometer sua integridade. Mais do que simples arte rupestre, as pinturas de Lascaux são um elo com nossos antepassados, um testemunho da sua capacidade criativa e do seu olhar sensível para o mundo que o cercava. Elas nos mostram que, mesmo vivendo em um ambiente desafiador e sem os recursos que temos hoje, os primeiros humanos já compreendiam o poder da arte como forma de expressão e conexão. Número 3. Altamira, a Catedral da Arte Pré-Histórica na Espanha. No norte da Espanha, nas colinas verdes da região da Cantábria, esconde-se uma das mais extraordinárias relíquias da história humana, a Caverna de Altamira. Considerada por muitos como a Capela Sistina da arte pré-histórica, Altamira reúne um conjunto deslumbrante de pinturas e gravuras criadas há milhares de anos, revelando a sensibilidade e a habilidade dos primeiros artistas da humanidade. A caverna foi inicialmente encontrada em 1868 por um caçador local, mas foi apenas mais de uma década depois, em 1879, que seu verdadeiro valor veio à tona. Marcelino Sanz de Saltuola, um nobre espanhol e entusiasta da arqueologia, decidiu explorar a caverna acompanhado de sua filha Maria. Enquanto ele escavava utensílios e ossos próximos à entrada, Maria olhou para o teto e ficou maravilhada com o que viu. Figuras coloridas de bisontes pintadas com um nível de detalhe impressionante. Naquela época, a comunidade científica recusou-se a aceitar que tais obras pudessem ter sido feitas por humanos pré-históricos. Muitos alegaram que as pinturas eram falsas, argumentando que os povos antigos não seriam capazes de tamanha complexidade artística. Somente no final do século XIX, os especialistas finalmente reconheceram a autenticidade das pinturas de Altamira. A caverna tem cerca de 296 metros de extensão e é composta por diversas câmaras e túneis sinuosos. A galeria mais famosa, conhecida como Sala dos Policromos, mede aproximadamente 18 por 9 metros e tem o teto coberto por imagens de bisontes, cavalos e até um grande cervo com mais de 2,5 metros de comprimento. O teto baixo exigia que os artistas trabalhassem agachados, pintando acima de suas cabeças sem nunca ver a composição completa. Um desafio físico e artístico notável. As cores utilizadas nas pinturas foram obtidas de minerais naturais, como carvão vegetal para o preto e óxidos de ferro para os tons avermelhados e alaranjados. Os artistas também exploraram as formas naturais da rocha para dar relevo e realismo às figuras, transformando o teto da caverna em um verdadeiro painel tridimensional. Datações por carbono indicam que as pinturas têm cerca de 14 mil anos. Além das imagens de animais, a caverna possui gravuras rupestres, marcas de mãos e figuras antropomórficas que ajudam a contar a história da vida desses povos. Escavações arqueológicas revelaram ferramentas de pedra, ossos de animais
e até objetos decorativos como omoplatas gravadas, tudo indicando que Altamira foi um local de grande importância cultural e espiritual. Durante milênios, a caverna serviu de abrigo para humanos e animais. Mas, por volta de 13.000 anos atrás, um desmoronamento selou naturalmente sua entrada, preservando as obras intactas até sua redescoberta moderna. Atualmente, para preservar esse tesouro, foi criada uma réplica detalhada que pode ser visitada pelo público sem causar danos às pinturas originais. Altamira não é apenas um local arqueológico, é um testemunho vívido da capacidade humana de criar beleza e significado mesmo em tempos difíceis. Cada traço, cada animal retratado, carrega a marca de uma civilização ancestral que, com seus próprios recursos, deixou uma herança duradoura para o mundo. Número 4. A Caverna dos Cristais Gigantes. Um mundo oculto nas profundezas do México. No estado de Chihuahua, no norte do México, uma descoberta absolutamente impressionante revelou um mundo subterrâneo que parece saído diretamente de um filme de ficção científica. A Caverna dos Cristais Gigantes, também conhecida como Cueva de los Cristales. Essa maravilha natural foi descoberta por mineradores em 2000, quando escavavam para explorar reservas de prata sob a montanha Naica. Eles bombeavam água de galerias subterrâneas quando, por acaso, revelaram uma câmara jamais vista antes, e o que encontraram ali os deixou boquiabertos. Dentro dessa caverna estendiam-se imensos cristais de selenita, uma forma translúcida e brilhante de gesso. Alguns desses cristais medem mais de 11 metros de comprimento e pesam até 55 toneladas, com superfícies lisas que refletem a luz como se fossem espelhos gigantes. É, sem dúvida, uma das mais espetaculares formações geológicas já encontradas na Terra. A origem desses cristais remonta a cerca de 26 milhões de anos, quando o magma vulcânico subiu pelas profundezas da crosta terrestre, aquecendo as águas subterrâneas. Esse calor formou uma sopa mineral rica em cálcio e sulfato, que durante centenas de milhares de anos manteve-se em uma temperatura constante de aproximadamente 58 graus Celsius. Essa estabilidade criou o ambiente perfeito para o crescimento lento e contínuo dos cristais, que levaram entre 500.000 e 900.000 anos para atingir seu tamanho colossal. Mas, por trás de tanta beleza, existe um ambiente extremamente hostil. A caverna mantém temperaturas próximas de 47 graus Celsius e umidade relativa do ar em torno de 100%. Nessas condições, o corpo humano perde sua capacidade de se resfriar, e a permanência prolongada pode ser fatal. Até os cientistas que estudaram a caverna precisaram utilizar trajes especiais com sistemas de resfriamento e limitar suas visitas a no máximo 30 minutos. Em 2008, os pesquisadores fizeram uma descoberta ainda mais intrigante. Encontraram micro-organismos vivos presos nos cristais, bactérias extremófilas que sobreviveram por milênios em pequenas bolsas de fluido dentro das formações. Essas criaturas vivem em condições que matariam quase qualquer outro ser vivo, e sua existência oferece pistas valiosas sobre como a vida poderia surgir em ambientes extremos, até mesmo em outros planetas. Hoje, a caverna está fechada ao público por questões de segurança e preservação. Apesar disso, continua sendo objeto de estudo e admiração por cientistas do mundo todo. A Caverna dos Cristais Gigantes é um lembrete impressionante do poder da Terra de criar ambientes espetaculares e misteriosos, invisíveis a nossos olhos, e que só recentemente começamos a compreender. Número 5. Pestera Mujerilor. A Caverna das Mulheres, Romênia. Se você estiver viajando pelo condado de Gorj, na Romênia, uma parada na Pestera Mujerilor, a Caverna das Mulheres, é imperdível. Localizada na comuna Baia de Fier,
Essa caverna é uma cápsula do tempo que revela detalhes sobre a vida de humanos antigos e criaturas que habitaram a Terra há dezenas de milhares de anos. Com quase 4 quilômetros de extensão, apenas uma pequena parte da caverna é aberta ao público. Passeios guiados são oferecidos a cada hora, permitindo que os visitantes vejam os destaques enquanto aprendem sobre sua história. Os caminhos são escuros e baixos, o que exige agachar-se em alguns trechos, uma experiência divertida, mas exigente fisicamente. Descoberta em 1952, a caverna contém fósseis de ursos das cavernas e, mais importante, um crânio humano com aproximadamente 34 mil anos. Este crânio pertenceu a uma mulher e exibe uma mistura de características de humanos modernos e neandertais, como testa alta e traços faciais robustos, sugerindo uma possível interação genética entre os dois grupos. Análises de DNA revelaram que essa mulher estava ligada aos primeiros caçadores-coletores da Europa, mas também possuía um raro haplogrupo genético chamado U6, hoje mais comum no norte da África. Isso indica que houve migrações e trocas entre diferentes regiões, revelando o quanto os povos antigos estavam interligados. Apesar de não ter infraestrutura moderna ou trilhas fáceis, a Pestera Muyerilor oferece algo ainda mais valioso: um contato direto com o passado remoto. Explorar suas câmaras é como caminhar pelas pegadas de nossos ancestrais e testemunhar um mundo há muito desaparecido. Número 6. Derinkuyu, a cidade subterrânea da Capadócia, Turquia. Sob a região da Capadócia, na Turquia, encontra-se um dos mais impressionantes feitos da engenharia antiga, a cidade subterrânea de Derinkuyu. Descoberta por acaso em 1963, quando um homem derrubou uma parede de sua casa durante uma reforma, a cidade veio à tona revelando uma rede subterrânea vasta e complexa. O que começou como uma sala escondida se revelou uma metrópole com mais de 18 níveis e profundidade superior a 80 metros. Estima-se que Derinkuyu poderia abrigar até 20 mil pessoas. Havia moradias, cozinhas com fornos de pedra, escolas, estábulos, capelas, vinícolas e áreas comuns para a convivência social. Portas de pedra maciças, com até 500 quilos, permitiam isolar seções da cidade contra invasores. Poços e dutos de ventilação garantiam acesso constante à água e ar fresco. Acredita-se que a construção inicial tenha sido feita pelos frígios, ou hititas, por volta do século VIII antes da Era Comum, com expansões posteriores durante o período bizantino. Durante as guerras bizantino-árabes, cristãos usaram a cidade como refúgio. Sua complexidade e rotas de fuga escondidas demonstram o quanto os habitantes valorizavam a segurança. Embora o solo vulcânico da Capadócia seja fácil de escavar, o tamanho e a precisão do projeto ainda surpreendem arqueólogos. Alguns teóricos chegaram a sugerir ajuda de tecnologias perdidas ou até extraterrestres, mas nada comprova essas ideias. Outras cidades subterrâneas, como Kaimakli, estão ligadas a Derinkuyu por túneis extensos, formando uma rede impressionante. Derinkuyu é uma prova da engenhosidade e resistência humana diante das adversidades. Um mundo escondido sob nossos pés. Número 7. Longiou. As cavernas impossíveis da China. Em 1992, 4 agricultores da província de Zhejiang, na China, drenavam pequenos açudes quando fizeram uma descoberta surpreendente. Um conjunto de cavernas gigantescas, esculpidas à mão na rocha arenítica, sem nenhum registro histórico que mencionasse sua construção. As cavernas de Longiou formam um complexo com 24 salões interconectados, escavados em Fenghuang Hill. Cada caverna mede entre 18 e 34 metros de largura, com alturas de até 20 metros. Estima-se que tenham mais de 2.000 anos de idade,
possivelmente construídas antes da dinastia Han Ocidental. O que impressiona ainda mais são os detalhes técnicos. Cada caverna possui uma entrada única, conectada a um eixo vertical com degraus esculpidos, permitindo a drenagem natural da água. As paredes e tetos mostram marcas de cinzel perfeitamente paralelas, cobrindo cada centímetro, indicando trabalho manual exaustivo e coordenado. Os engenheiros também consideraram a orientação solar, a inclinação das paredes e o peso das estruturas para evitar colapsos, evidência de um conhecimento avançado de engenharia. Ferramentas de aço e vasos de cerâmica encontrados no local reforçam a antiguidade da obra. Até hoje, ninguém sabe ao certo para que as cavernas foram construídas. Seriam armazéns, bases militares, pedreiras, locais cerimoniais ou túmulos? Sem registros ou inscrições, tudo permanece no campo das teorias. Curiosamente, estruturas semelhantes em Huashan, a 200 quilômetros de distância, foram construídas 1.500 anos depois. As cavernas de Longjiou continuam a intrigar o mundo, lembrando-nos de que muitos capítulos da história humana ainda estão escondidos sob nossos pés. Número 8. Cueva de los Tallos, o mistério dourado do Equador. No coração da floresta amazônica, nas encostas dos Andes equatorianos, encontra-se a Cueva de los Tallos, uma caverna que mistura ciência, lenda e aventura. O nome vem dos pássaros noturnos chamados taios, que os povos indígenas Shuar caçam há séculos, usando escadas de cipó e tochas de bambu. A entrada principal é uma queda vertical de 65 metros, que leva a mais de 5 quilômetros de túneis subterrâneos e imensas câmaras com aparência de catedrais. A fama da caverna explodiu nos anos 1970, com o livro O Ouro dos Deuses, de Erich von Däniken, que alegava que ali existia uma biblioteca dourada com placas inscritas com segredos de uma civilização ancestral. Essas histórias levaram o explorador escocês Stan Hall a organizar uma expedição científica em 1976, com a participação de Neil Armstrong, o primeiro homem na Lua. Embora a Biblioteca Dourada não tenha sido encontrada, a equipe descobriu artefatos e até um corpo humano datado de 3.500 anos antes da Era Comum. Além disso, documentaram uma incrível biodiversidade, dezenas de novas espécies de morcegos, borboletas e besouros. A caverna também possui reservas de ouro e outros minerais valiosos, tornando-a alvo de atividades mineradoras e ameaças ambientais. Para os Shuar, a Cueva de los Tallos é sagrada. Mais do que um local físico, ela representa um elo espiritual com seus ancestrais. Mesmo que o mito da Biblioteca Dourada nunca se comprove, os verdadeiros tesouros estão na rica história humana, biodiversidade e mistério que a envolvem. Número 9. Petra, a cidade perdida esculpida na pedra, Jordânia. Há mais de 2.000 anos, entre rotas comerciais que ligavam a Arábia, o Egito e o Mediterrâneo, floresceu Petra, uma cidade extraordinária que hoje nos revela os segredos de uma civilização perdida. Fundada pelos nabateus, um povo nômade do Oriente Médio, Petra nasceu da engenhosidade de comerciantes que trocavam incensos, especiarias e tecidos. Com o tempo, esses nômades abandonaram as tendas e se tornaram mestres construtores, esculpindo uma das cidades mais impressionantes do mundo antigo diretamente nas falésias de Arenito Rosa. Localizada em um deserto hostil, Petra prosperou graças a um sofisticado sistema hidráulico. Os nabateus criaram canais, tubos subterrâneos e reservatórios escondidos para captar água de nascentes e enxurradas sazonais, o que lhes permitiu cultivar, manter jardins e até criar piscinas públicas. Por estar no caminho da Rota do Incenso, Petra se tornou um ponto estratégico para comerciantes. Os nabateus ofereciam abrigo, água e segurança em troca de taxas,
enriquecendo-se e trazendo influências culturais de lugares distantes como Egito, Grécia e Roma. Essa fusão cultural aparece nas colunas, esculturas e decorações das construções. Entre seus monumentos mais famosos está o Tesouro, esculpido do topo para a base com detalhes impressionantes. A entrada de Petra se dá pelo Sikh, uma fenda sinuosa entre penhascos que parece um portal para outro mundo. Além do tesouro, a cidade abrigava túmulos, templos, teatros, ruas e mercados. Petra é uma celebração da arte, da engenharia e da adaptabilidade humana. Mesmo em um ambiente desafiador, seus criadores demonstraram como é possível construir beleza e funcionalidade no coração do deserto. Hoje, é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno, uma verdadeira joia arqueológica e espiritual. Número 10. Cueva de las Manos, arte nas paredes da Patagônia, Argentina. Na região de Santa Cruz, no sul da Argentina, fica um dos sítios arqueológicos mais comoventes da América do Sul, a Cueva de las Manos, ou Caverna das Mãos. Localizada no cânion do rio Pinturas, essa caverna é famosa pelas milhares de mãos pintadas em estêncil, criadas há mais de 9.000 anos. As mãos foram feitas ao soprar pigmentos sobre mãos pressionadas contra a rocha. Mas o acervo da caverna vai muito além disso. As paredes também exibem desenhos de guanacos, parentes das lhamas, cenas de caça, padrões geométricos em zigue-zague e até pontos vermelhos que lembram o sol. Esses registros são uma janela para a vida, o ambiente e a mente criativa dos primeiros habitantes da Patagônia. Os artistas usaram minerais naturais como óxido de ferro para vermelho e roxo, caulim para branco, óxido de manganês para preto e natrão para amarelo. Misturados a ligantes naturais, esses pigmentos resistiram ao tempo e preservaram cores vibrantes e detalhes finos. A arte da Cueva de las Manos foi criada ao longo de milênios, com camadas mais novas sendo aplicadas sobre as antigas. Os arqueólogos acreditam que os autores eram caçadores-coletores ancestrais, que dependiam da caça e da habilidade de se adaptar ao terreno acidentado da Patagônia. As cenas de caça revelam estratégias coletivas e interação entre humanos e animais. Além da beleza artística, o local é cercado por paisagens deslumbrantes, entre montanhas e cânions. A caverna é um testemunho duradouro da criatividade, da resistência e do espírito de um povo que deixou sua marca nas paredes do tempo. Visitar esse lugar é como voltar ao passado e presenciar, em primeira mão, a história das primeiras comunidades sul-americanas. À medida que exploramos as cavernas mais profundas e misteriosas do mundo, a evidência de civilizações perdidas nos convida a olhar para os cantos esquecidos da história. Cada descoberta desafia o que achávamos saber sobre nossos antepassados e suas conquistas extraordinárias. O mistério dessas cavernas só cresce e nos convida a continuar desvendando os segredos enterrados nas profundezas do tempo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!